E aí, Vitinho? Tá ligado? E aí, tu fosse naquela pescaria que foi na semana passada? Foi, pô, foi. E aí, como é que foi lá? Rapaz, foi bom, viu? Pesquei não, me Pescar amostrei. é bom, né? Oxe, mano, mas peguei 2 peixes. Grandes? Oxe, grande não, se amostra. Oxi. Oxe, olha, o primeiro deles, a escama, eu só consegui tirar com a enxada. Foi, pô, sério mesmo. E o segundo, ele era tão grande, que da espinha eu fiz uma cadeira de balanço lá em casa. Não, vou levar em casa pra você ver. E Bem também... mais que Forrest Gump, cara. Não, e também... Não, vamos rodar a vinheta que ele continua aqui mentindo. Vai lá, roda a vinheta. E aí, galera, da nossa Liga Teológica, mais uma vez aqui para falar de um tema, né? A gente só falou a verdade aí. A gente só fala a verdade fala a aqui, verdade, né? Então, a gente vai falar justamente sobre isso hoje, né? O tema do vídeo é: existe mentira boa? Essa é uma pergunta difícil de responder. A primeira coisa que a gente já poderia destacar aqui é que a gente percebe que a mentira, ela é algo que socialmente ela é errada. Isso, né? a sociedade se considera como algo A errado. sociedade precisa rejeitar a mentira, né? Aí a gente faz outra pergunta: será que existem casos onde vale a pena mentir, onde a mentira é justificada, há mentiras para o bem? Não sou capaz de opinar. Então, é interessante que a cultura pop já produziu vários filmes com esse tema de mentira. Tem, por exemplo, O Mentiroso, com Jim Carrey, que assim, é um clássico também, e a gente vê o quê? Um advogado que mentia muito, ele estava acostumado, fazia parte do padrão de vida dele, mentir, e aí o filho dele faz um pedido de aniversário que ele não pudesse, que ele não conseguisse mentir. E ele começa a entrar até algumas enrascadas em situações sociais em que a gente costuma não ser tão verdadeiro, mas assim, o filme ele traz uma lição do quanto é possível ter a verdade como padrão para nossa vida, né? E tem um outro filme que até serviu como a referência pra gente acerca do tema de hoje, que é A Boa Mentira, que é um filme excelente. Ele conta a história de algumas crianças refugiadas sudanesas que conseguem sair do campo de refugiados lá no Sudão, vai para os Estados Unidos, encontram um assistente social, que é justamente a Reese Witherspoon, e ela acaba ajudando eles, mas ela acaba se envolvendo tanto com o contexto familiar que ela acaba utilizando da mentira para ajudar mais um que ficou lá no Sudão. Exatamente. E aí vem a pergunta: existe mentira para o bem? O que a Bíblia fala sobre isso? O primeiro texto está lá em Tito, no capítulo 1, no versículo 2, onde está bem claro lá que Deus não pode mentir. E esse texto ele já fala por si só, né? Deus não pode mentir, e se Deus não pode mentir, a gente também não pode, né? Porque Deus ele é um padrão de tudo aquilo que a gente tem que ser, né? Ser de santos, porque o Senhor sou santo. Então, se Deus e o próprio Jesus Cristo é a verdade, isso, Jesus se apresenta como verdade, né? Então, a mentira é algo que a gente tem que tirar da vida da gente, né? Em Apocalipse 21:8 está escrito: e a todos os mentirosos a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o inferno. Então, a Bíblia também já em outros momentos deixa claro que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, a mentira é algo proibido na palavra do Senhor, né? No entanto, nós temos situações na Bíblia onde se parece que a mentira foi justificada. E aí, mestre? Esse é um desafio, né? Vem em mente pelo menos 3 situações em que personagens bíblicos mentem. Primeiro, Abraão, lá também no livro de Gênesis, quando ele mente acerca de Sara, dizendo que Sara é sua irmã e não a sua esposa, para tentar se safar. Mas essa mentira já não é aprovada por Deus. É verdade, a gente vê que houve uma condenação. Mas tem duas que você vai ver que passam aí pelo crivo. Primeiro, as parteiras hebreias, lá em Êxodo, elas são... O faraó chama essas parteiras e diz que é para elas matarem os bebês das hebreias. Mas elas mentem para o faraó e dizem que na verdade elas não mataram porque as hebreias são tão fortes que antes delas chegar, os bebês já nasceram. E com isso elas conseguem salvar várias crianças. Uma segunda situação, Raabe, quando os espiões chegam lá em Jericó e eles fazem um acordo com ela, com a família de Raabe, se escondem e Raabe fala para aqueles que estavam perseguindo os espias que eles já tinham ido embora e na verdade eles estavam ainda escondidos na casa dela, e por conta dessa mentira os espias são salvos e o resultado é que o povo de Israel consegue conquistar a terra de Jericó, né, ali, cumprir aquilo que era o plano do Senhor.
E aí, como avaliar essas situações bíblicas acerca da mentira? Falando aqui especificamente do caso das hebreias, ali é algo interessante, porque o que é que acontece? Elas recebem a ordem de matar os bebês, né? Então, entre matar e mentir, é melhor mentir. Elas preferem, elas preferem mentir do que matar. Acho que aqui nesse caso, elas pesaram os valores, né? E o valor da vida está acima de tudo. Mesmo assim, isso é uma questão um tanto quanto arriscada. Com certeza. Né? Porque a gente não pode usar isso para justificar a mentira da gente. Exatamente. A gente pode cair no risco de usar isso daí como um ponto de julgamento entre cada situação. Então eu posso ser o juiz em relação às situações e dizer se vale mais a pena mentir ou não. E isso é relativismo, é relativizar a questão da verdade. Isso não é só perigoso, como é também errado. Na verdade, algo que a gente precisa entender é que a mentira é sempre mentira. E aí a gente já pode até responder a pergunta que a gente fez no título desse vídeo. Existe mentira boa? Não. Não existe. Mentira é mentira. E a verdade é sempre a melhor opção. É sempre a melhor opção, a gente não pode negociar a verdade. E outra coisa aqui, esses exemplos bíblicos, eles na verdade são exceções à regra. A regra bíblica, o princípio bíblico diz respeito à questão da verdade. Como você falou, o próprio Deus é verdade. Então é isso que nós precisamos ter como um padrão na nossa vida. Então nós não podemos usar a exceção como regra. Nós não podemos usar comportamento. Exatamente, uma exceção como padrão do nosso comportamento. Então usar esses textos como justificativa para mentira é completamente falacioso, é completamente errado. É imaturidade. É imaturidade e é uma inverdade mesmo, é você realmente distorcer a verdade bíblica. Então, nós somos chamados por Deus para sermos verdadeiros, não apenas na nossa fala, mas no nosso modo de viver. Bonhoeffer, ele diz o seguinte: a verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e da mesma maneira para qualquer pessoa, né? Então o autor do livro usa até um exemplo aqui, a questão do doente terminal, né? Se o médico não souber como falar para uma pessoa que está com a doença terminal, né, ele vai desencadear, até mesmo é possível desencadear a morte instantânea da pessoa. Exatamente. Né? E desencadear uma série de outros problemas que acelerem esse processo aí de morte. No entanto, o doente ele tem o direito de saber exatamente o que está acontecendo. E aí, usando a expressão de Bonhoeffer, é descobrir a maneira e o momento e o como falar a verdade, que é um ponto também. Muita gente fala assim, eu sou sincero, eu falo na cara, eu falo o que eu quiser. Esse é um outro problema também. A gente pode falar o que quiser, basta saber falar. Exatamente. A gente precisa, na verdade, ser verdadeiro no que a gente quer passar para o outro, mas de maneira sábia, prudente e tendo realmente a Bíblia como padrão para as nossas vidas. É isso aí. Então, faça a mentira da sua vida e viva a verdade que é Cristo. Exatamente. Se você gostou do nosso vídeo, curta o nosso canal, favorite, né? Compartilhe aí à vontade para que mais pessoas conheçam a verdade que é Cristo. Exatamente. E beijo, obrigado.